A próxima categoria também é uma das minhas preferidas, que é filme de terror com zumbi, com a temática de zumbi. Eu gosto muito, afinal sou muito fã de The Walking Dead e todas as séries relacionadas a zumbi eu gosto e não seria diferente com o cinema, né? E a minha primeira indicação é um filme coreano, porque eu tava achando estranha essa lista de filmes de terror bom e não tem nenhum asiático, né? A partir de agora vão ter alguns. E o filme Invasão Zumbi, de 2016, que é um filme coreano, e eu amei esse filme. Também tá no meu top 5 de filmes preferidos de terror. Esse filme é muito legal. Ele, assim, ele não inventa roda, sabe? Ele não é nada de grande inovador, mas é um filme tão tenso e com uma premissa tão básica que, assim, gente, só os asiáticos mesmo pra fazer um filme de terror da hora, né, com essa temática tão batida. A história da Invasão Zumbi é um rapaz que tá levando a filha dele de trem para uma viagem até Busan, né? Ele sai de Seul para ir para Busan. E por que me marcou muito o nome dessa cidade? Porque além de falar muito durante o filme, é o nome do filme, né? E na versão original é Trem para Busan. E acaba que durante esse trajeto da viagem acontece uma epidemia, teoricamente em todo o globo, mas especialmente ali na Coreia do Sul, que é o que a gente acompanha, em que as pessoas acabam se tornando zumbis, acabam se tornando mortos-vivos, né, depois desse ataque. E aí ali no trem começa a acontecer alguns ataques também, e as pessoas estão presas naquele ambiente, né, embora até tenha algumas cenas que eles saem, né, vão para uma estação X e tal, mas enfim, é um filme que basicamente tem um único ambiente, um único cenário, basicamente os mesmos personagens, e ele consegue segurar o terror do começo ao fim. O filme é muito, muito, muito bom. Quem gosta de filme de terror, especialmente filme de terror com um zumbi, vai gostar. E uma curiosidade que quando eu assisti ao filme Parasita, eu lembrava daquele ator que fazia o filho, né, da família dos parasitas. E é um dos personagens do Invasão Zumbi. E eu lembrei, enfim, é só um plus aqui, que é um ator que eu gostei muito. E no filme Invasão Zumbi ele faz o rapaz que é um dos esportistas, dos colegiais ali. Enfim, é muito legal. Assistam Invasão Zumbi, vocês vão gostar. Voltando ao cinema norte-americano, nessa categoria de zumbi também tem um dos meus preferidos de filmes de terror ever, assim, que é o filme Guerra Mundial Z, que é um filme protagonizado pelo Brad Pitt. E se você olhar assim, você fala, nossa, Brad Pitt fazendo filme de terror, não vai dar muito certo, mas deu, porque o filme é bem legal. Tem umas cenas ali de zumbis, eu acho que é o tipo de zumbi que mais me aterroriza, sabe? É o tipo de zumbi que realmente me preocupa, que é aquele zumbi que sabe correr, que se junta, escala, tem uns zumbis meio inteligentes, assim. É um tipo de filme de zumbi que eu tenho medo. E esse filme é muito legal. Conta a história de um ex-agente da ONU que acaba sendo escalado para ajudar na investigação de uma possível cura de uma epidemia que está transformando todo mundo em zumbi. Tem uma cena específica que é quando ele vai, eu não lembro se é pra Índia, é pra algum país assim, e lá tem uma concentração de pessoas em volta de uns muros, e ali começa a acontecer uns ataques. Aquela cena pra mim é uma das melhores do cinema de terror, é muito legal. O filme realmente vale muito a pena. E pra fechar a categoria de filmes de zumbi, não poderia faltar A Madrugada dos Mortos, que é um dos meus filmes preferidos também de terror. Eu acho que essa categoria de zumbi é uma categoria que eu gosto muito, porque os 3 que estão nessa lista estão nas minhas listas de melhores filmes que eu gosto, assim, de filme de terror. A Madrugada dos Mortos conta também com um ataque zumbi, todo mundo ali na região está sendo infectado e alguns sobreviventes se isolam num shopping center. E o legal desse filme, além da questão toda dos zumbis ali no entorno do shopping e as ações que eles tentam fazer para tentar chegar no prédio da frente, para depois tentar sair, enfim, tem várias coisas, eu acho que é mais a questão da sobrevivência e da convivência de pessoas com pensamentos completamente diferentes, com vidas diferentes, tendo que conviver naquela situação completamente adversa e num lugar fechado, né? Eles estão isolados dentro do shopping. E o filme é bem legal. E agora a categoria que é meu guilty pleasure, que é o de terror teen. Terror, que eu classifico como terror teen, que é aqueles filmes que tem como protagonista pessoas jovens e tem temáticas adolescentes no meio da história. Então eu classifico dessa forma como terror teen, que é uma coisa que eu gosto muito. Então a minha primeira indicação é um filme que eu acho excelente,
apesar de ter realmente essa cara teen, talvez você pense que é um filme ruim, mas não é. É o filme Corrente do Mal. É um filme de 2014 e ele tem uma analogia muito inteligente com as DSTs, com as doenças sexualmente transmissíveis, porque a temática do filme é a seguinte: a protagonista, ela acaba dormindo, né, transando com um rapaz, e aí depois ela descobre que esse rapaz passou pra ela uma maldição, que você, conforme você vai saindo com as pessoas, você vai transmitindo essa maldição. E aí, do nada, ela começa a perceber que tem pessoas que estão seguindo ela. E ela acha que são pessoas normais, mas não são espíritos, são demônios, alguma coisa assim. E aí, pra ela poder não ser morta, ela tem que passar pra várias pessoas. E aí, conforme as pessoas vão recebendo a maldição, vão passando pra outras, elas vão caindo no número da fila de mortes, né? Enfim, a ideia parece meio tosca, mas não é. O filme é bem legal. Ele tem uns momentos de medo, porque assim, como o que dá realmente medo, o que é o vilão da história são espíritos, e esses espíritos são pessoas normais, então às vezes você tá olhando assim a cena e do nada tem alguém atrás se movimentando, você não sabe se é um fantasma, um espírito, uma maldição, ou se é uma pessoa normal, então o tempo todo você fica muito tenso nesse filme. Esse filme é muito legal, ele é muito inteligente, e eu acho muito legal essa alusão às DSTs. Outro que também entrou na minha lista de preferido nesse gênero é o filme Escape Room, de 2019. É um filme que tem uma temática que eu gosto, que é aqueles filmes meio jogos mortais, sabe? Com armadilhas e a pessoa tem que ser inteligente e descobrir como se safar daquilo, senão você vai morrer. A história do Escape Room é um grupo de 6 pessoas completamente diferentes. Eles foram convidados e alguns não foram convidados, acabaram indo de gaiato, para participar de um jogo em que as pessoas ficam presas em salas e eles têm que decidir de uma forma, né, em conjunto, a como sair daquelas salas. Só que esse escape room, que existe na vida real, né, existem lugares que oferecem esse serviço. Esse escape room é bem mortal, porque as pessoas que não conseguem sair daqueles ambientes, elas são mortas. E aí depois a gente vai entender o motivo disso tudo. Eu achei a história muito legal, as armadilhas são muito inteligentes, gostei muito e eu gosto muito desse gênero. Então juntou essa questão de terror teen com terror de sobrevivência, né, de coisas escapatórias, assim, de armadilhas. Então por isso que eu gostei muito. E é um filme que já foi prometido uma sequência, inclusive o final dele deixa aberto assim, para uma sequência, mas por enquanto ainda nada, né? Tô esperando. Espero que seja tão bom quanto o primeiro, porque o primeiro é legal. Esse terror teen é um terror teen mais velhinho, assim, mais antiguinho, mas ele envelheceu bem, porque além de eu gostar dele na época que eu era adolescente, eu fui rever algumas vezes e eu gostei também, que é o filme Prova Final, que tem o Elijah Wood, tem vários nomes teens de atores da época que fizeram esse filme. E é aquele filme que mostra aqueles vários grupinhos de escola, então tem os populares, tem os nerds, tem os drogados, que acabam se juntando porque acontece uma invasão extraterrestre. Alguma coisa assim, não é bem explicado o que acontece. E essas entidades, esses espíritos, esses monstros acabam entrando nas pessoas que estão na escola. Então o tempo todo você não sabe se o professor que está ali junto de você é na verdade um extraterrestre que possui o corpo dele. E é bem legal. E tem várias associações com relação ao combate das drogas, tem a questão do bullying, tem a questão dos nichos, né, das panelinhas, de patricinha que não fala com o rebeldezinho, com o líder de torcida. Enfim, é muito legal, porque mostra um pouco do dia a dia, da realidade da escola, mas com esse teor de terror, essa coisa meio adolescente. É um filme bem legal. Envelheceu bem, gostei muito depois de anos depois reassistir ao filme, então continua entre os meus preferidos. É claro que nessa categoria de filmes teen não entrou os clássicos do clássico dessa linha. Então fica aqui meu adendo você tem que assistir Pânico, toda a franquia. Eu sei que vocês fizeram Verão Passado, Lenda Urbana, esses filmes, né? Esse daí é o clássico do teen terror, tem que assistir. Chegamos na categoria de terror com espíritos, né? Com coisas sobrenaturais ligadas a espíritos. Que também tem muito filme de terror nesse gênero. E eu só vou indicar 3 aqui, porque senão eu não paro mais de indicar filmes que eu gosto. O primeiro é também um filme de terror asiático. É o filme tailandês chamado Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado. Teve uma versão depois americana desse filme que primeiro eu assisti inclusive a versão americana para depois pesquisar essa versão oriental, que eu gostei muito mais. O original é bem melhor, mas o americano também é legal, tem basicamente a mesma história, que é de um casal que acaba sem querer atropelando uma moça e depois
dessa morte, eles começam a perceber que eles estão sendo meio que aterrorizados por ela. Então, toda vez que eles tiram alguma foto, inclusive o rapaz, ele é fotógrafo, toda vez que eles tiram alguma foto, que eles saem alguma foto, tem sempre um vulto preto, assim, atrás. E aí depois eles vão investigando o que é aquilo, e a moça começa a descobrir algumas coisas sobre o passado dessa moça aí que eles atropelaram. Eu acho que o mais legal do filme é o plot twist que tem no final. Se você não sabe qual que é a história final, se de repente ninguém te contou spoilers, não pesquisa nada, só vai assistir ao filme. Porque a melhor parte do filme é realmente o final e a revelação que tem no fim. Então, tenta ser surpreendido. Você vai ter uma experiência com o filme muito melhor. Eu gosto muito também do filme A Casa na Colina, que é um filme que tem um estilo de Haunted House, né, Casa Mal Assombrada, que eu gosto muito. Inclusive, eu gostei muito da primeira temporada de American Crime Horror Story por causa desse gênero. Eu amei a Maldição na Residência Hill, que é uma série também de terror, que também tem esse perfil de casa amaldiçoada, assombrada, que eu gostei muito, muito. E os dois casos me lembram um pouco essa questão da Casa na Colina, que é um filme que eu gosto bastante. É um filme de 99, em que conta a história de uma casa onde um grande milionário adquiriu uma propriedade dele, e lá houve uns assassinatos uns anos antes. Então ele convida algumas pessoas para passarem a noite ali, e quem conseguir realmente completar aquela noite ali na casa vai ganhar, acho que $1 milhão, uma coisa assim. E aí muitas coisas vão acontecendo naquela madrugada e nem todo mundo aguenta ficar ali no local. É um filme bem legal para quem gosta de terror com espírito, com entidades, essas coisas assim, é um filme legal. E para encerrar nessa lista, nessa categoria, é claro que não poderia faltar a parceria do James Wan, que é um diretor que eu gosto muito, e é um diretor que ficou super conhecido com o terror, é especialista na área, com a Vera Farmiga, né, que é uma atriz que eu gosto muito, inclusive já comentei aqui no vídeo, lá mais pra frente aí no vídeo. É o filme Invocação do Mal, que deu início a uma franquia que depois gerou outros spin-offs, como A Freira, Annabelle, mas começou com a história da Invocação do Mal, e o primeiro filme, pra mim, é o melhor de todos. Eu gosto muito dessa história, que conta a história de uma família que começa a ser assombrada, ali a casa deles começa a receber umas manifestações meio espíritas, né, uns negócios meio espirituais, e aí a única solução que eles encontram é chamar o casal Warren, né, que é a Lorraine e o Ed, que inclusive são inspirados em um casal real, que realmente caçava essas coisas de espíritos e tal, e aí eles chamam e começa essa investigação e tudo mais, e o filme é bem legal nesse sentido. Essa categoria eu quis colocar especificamente na minha lista porque é o único gênero realmente de terror que me apavora. Eu já comentei aqui em outros vídeos aqui no canal, que eu tenho um medo de águas profundas, de estar no mar, alguma coisa assim, e vir algum bicho, alguma coisa assim debaixo me pegar. É um pavor que eu não sei de onde vem. Então toda vez que eu vejo filmes relacionados ao mar, relacionados à água, algum bicho como tubarão, essas coisas assim, sempre me causa medo. Então eu acho que é o único gênero realmente de terror que me dá essa sensação especificamente. Então eu quis criar essa categoria aqui, de repente vai que mais alguém também é fã desse tipo de gênero. Então eu trouxe aqui 3 filmes também com esse gênero de mar, e eu vou começar falando de um clássico, né? O filme Tubarão, de 1975, é um clássico realmente do terror, e foi um dos filmes que deu realmente muita visibilidade para o Steven Spielberg, que é um diretor que depois teve vários outros clássicos relacionados ao cinema, mas eu acho que até hoje o Tubarão, para mim, é o melhor filme do diretor. Gosto muito dele, e é um filme que realmente dá medo, né? E acho que não só pela questão do terror, né, relacionado à água, a tubarão, mas eu acho que o interessante do filme é a questão de não mostrar o bicho, né? Nos bastidores, eles tiveram problemas técnicos com o animatron, né? O robô que faz o tubarão. Então, durante muitas cenas, a ideia deles era mostrar realmente o bicho, mas como teve esses problemas, durante muitas cenas você só vê dente, você só vê corpo, sangue, você não vê especificamente o animal, né? O tubarão, você só vai ver no final. E isso foi uma artimanha que fez muito bem pro filme, porque o filme envelheceu bem, até porque os efeitos especiais da época hoje são muito datados, então como eles não mostram tanta coisa assim, é muito melhor para você assistir ao filme hoje, você sente somente aquela tensão do animal, e não especificamente o animal.
Fora várias questões técnicas, questão de filmagem, que na época era uma coisa super inovadora. Eu gosto muito desse filme. Inclusive, eu assisti todos os outros filmes, os 4 Tubarões, e até tenho vontade de fazer um vídeo fazendo toda a sequência dos filmes, explicando toda a obra, fazendo uma trilogia, uma quadrologia, enfim, 4 filmes completos assim no canal. Quem sabe eu faça e ainda fale curiosidades, porque realmente é uma franquia que eu gosto muito. O outro filme que eu gosto demais desse gênero é o filme Águas Rasas, de 2016. Eu já assisti várias vezes esse filme. Cada vez que eu assisto eu gosto mais, eu percebo coisas novas, porque é um filme que basicamente tem um único cenário, uma única personagem, a tensão o tempo todo. O filme ele tem como protagonista a Blake Lively, e ela é uma médica que recém perdeu a mãe dela, então ela tá num momento de redescoberta, e ela acaba indo surfar numa praia super exclusiva, e ela acaba sofrendo um ataque de tubarão e fica presa numa ilhota assim de corais. E aí vai passando as horas e a maré vai subindo, e ela sabe que vai ter um momento em que a água vai subir, ela vai ser atacada pelo tubarão que tá ali rodeando o local onde ela tá. E o filme inteiro é ela relembrando algumas coisas, lembrando da família dela e vivendo aquele momento de tensão ali junto com aquele tubarão. O filme é muito bem feito, eu gosto muito. A tensão desse filme é constante, do começo ao fim. As cenas de ataque em si, eu acho que elas são na medida certa, elas não são tão irreais assim. Inclusive o próprio tubarão tá ali nos arredores, tem um motivo, porque geralmente o ruim de filmes nesse sentido é que sempre coloca o bicho como um monstro, né? E ali não, ele tá ali por um motivo específico, existe um motivo dele estar ali rodeando ela como uma presa. E eu gostei muito, é um filme que eu já assisti, já revi várias vezes, fui no cinema assistir, e sempre que eu vejo é uma experiência muito boa, por isso que ele tá entre os meus preferidos. E a minha terceira indicação nessa categoria de terror relacionados ao mar é o filme Medo Profundo, o primeiro. E, inclusive, tem um vídeo aqui no canal, que é o vídeo mais assistido do canal, pelo menos até o momento, que fala sobre um outro filme relacionado à água e tal. E aí eu fiz uma comparação com esse filme, muita gente me criticou, porque falou que não era pra comparar e tal. Mas o que acontece é que os dois filmes foram lançados na mesma época, tem mais ou menos a mesma temática, e comparando os dois, não tem como, sabe? Um realmente é muito superior. O Medo Profundo é muito legal, eu gosto muito. Acho que tem suas falhas, mas é um filme que eu já vi, já revi várias vezes, e todas as vezes que eu assisto eu fico tensa. Porque a história é a seguinte: 2 irmãs, elas vão fazer de uma forma amadora, né, sem procurar um profissional, realmente elas vão fazer um mergulho dentro de uma jaula nas águas, acho que é do México, e em volta tem um monte de tubarão branco, e vão fazer aquele passeio que se tira foto, mergulha e tal, só que o equipamento não é adequado, acaba rompendo uma daquelas barras de ferro e a gaiola cai, ficando a 47 metros abaixo do mar, né? Do nível da superfície da água. Então o filme inteiro é elas tentando sobreviver a isso. E o filme é muito tenso, eu não gosto nem de lembrar. É um dos filmes que mais me deixa arrepiada, eu fico arrepiada lembrando desse filme. É um terror bem tenso do começo ao final, é um terror que, pra quem tem medo de tubarão, que nem eu, é apavorante. Quem tem medo então de se afogar, acho que nem assiste esse filme, porque elas estão embaixo do mar, com um monte... Gente, é apavorante. Pra quem tem medo dessas coisas, é um filme que realmente vai mexer muito com você. Chegando agora à penúltima categoria, que é filmes de terror com extraterrestres. E nesse gênero não poderia faltar, obviamente, Alien. E eu indico aqui o primeiro Alien, que é o Alien, o Oitavo Passageiro, que é um filme do Ridley Scott, tem a Sigourney Weaver, e eu destaco esse filme porque com ele aconteceu a mesma coisa que o Tubarão. É um filme que tem um predador, né? Tem um bicho, tem algo ali que é como se fosse o vilão da história, você fica o tempo todo com medo daquela criatura, só que você só vê realmente a figura da criatura completa, aquele bicho todo ali espregnado na tela, somente no final. Então o tempo todo você tá com aquela tensão, sem realmente ver qual é a criatura, como que é o bicho, né? Aquele som que ele faz, enfim, Alien dá muito medo. É um tipo de terror que eu gosto, um tipo de terror de criatura, sabe? De bicho, de monstro.
Eu acho muito interessante. Fora que a direção do filme é muito boa, o enredo é muito bom, as interpretações são boas. Então é um filme de terror de qualidade, né? Não só um filme de terror bom porque te dá susto. É um filme de terror porque o filme é muito bom. Isso também tem que se destacar com relação ao Alien. E os outros filmes, o segundo é muito bom também, os demais são meio fraquinhos, e os spin-offs que vieram depois também, super dispensáveis. Minha próxima indicação, talvez as pessoas não entendam por que ela tá nessa lista, mas ela tem sim muito a ver com essa terrestre, que é o filme It. Que é tem o It parte 1 e It parte 2, eu gosto muito mais do primeiro, que é baseado no livro do Stephen King, né, que é o It, a Coisa. Eu li o livro, fiquei super encantada, porque eu acho a forma do Stephen King de escrever muito boa, e o filme é muito bom, né, pegaram o suprassumo do livro e conseguiram transportar essa tensão, esse medo, através das páginas para a tela, e eu achei isso o máximo. O filme conta a história de um grupo de amigos que são meio que os excluídos assim da escola, eles são meio nerdzinhos, tal, sofrem bullying, e aí eles acabam percebendo que tem algo errado acontecendo ali na cidade onde eles moram, e começam a entender que aquilo dali tem a ver com uma criatura que se transforma em palhaço na maioria das vezes, mas ele consegue se transformar nos seus maiores medos. É uma criatura que não é desse planeta. E é muito legal. Acho que todo mundo conhece It. Se não assistiu ao filme, eu recomendo. É muito legal o primeiro, o segundo. E também a versão da década de 80, que também é um filme que se baseou no livro, mas ele é uma forma muito mais sucinta da história. A versão atual é muito melhor, mas também vale dar uma conferida também no clássico. E eu tô colocando Um Lugar Silencioso também na lista, aqui nessa categoria de extraterrestre, por não se encaixar muito bem em qualquer outra categoria. Eu acredito, eu entendo dessa forma, em muitos lugares que eu pesquisei, as pessoas também entendem, que as criaturas que aparecem, que são os vilões, né, em Um Lugar Silencioso, são de fora desse planeta, e algumas coisas indicam isso ao longo do filme, embora não tenha nada muito explícito. Então eu coloquei ele aqui nessa categoria, mas talvez essa categoria tenha que ser mudada para, sei lá, monstros ou criaturas, né? Talvez se eu for fazer uma próxima vez, talvez eu altere por causa disso. Mas Um Lugar Silencioso é um filme de 2018 muito bom. Acho que todo mundo conhece a história, mas para quem ainda não assistiu, a gente acompanha o passar dos meses de uma família que vive numa terra que já foi dominada por umas criaturas que a gente, como eu comentei, não sabe muito de onde veio, e elas são movidas, são atraídas por sons. Então, para sobreviver aqui na Terra, você tem que ficar tudo sempre em silêncio. E aí a gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo, as coisas que vão impactando ali no dia a dia daquela família de sobreviventes, né? É um filme muito legal, tá para sair o segundo. Dizem que ia sair agora em 2020, mas estamos no ano 1 da pandemia do coronavírus, né? Espero que seja ano 1 e único. Então não sabemos se vai ter algum atraso, né? Mas espero que não demore muito, porque gosto muito desse filme e espero que a franquia também faça jus, né? E agora chegando na última categoria, que é terror psicológico, mas antes de eu falar os 3 últimos filmes aqui que eu indico, vou ser chato e vou lembrar de novo. Você já se inscreveu no canal? Você já deu um like no vídeo? Você já comentou, compartilhou, enfim, participou, interagiu nesse vídeo? Se sim, beleza, vamos continuar. Se não, ai gente, por favor, faz esse favorzinho, me ajuda, vamos interagir porque é sempre muito bacana. Agrega pra mim e agrega pra vocês. E o primeiro filme nessa categoria de terror psicológico que eu quero indicar é um dos meus preferidos também. Eu gostei muito desse filme, que é O Homem nas Trevas, de 2016, que conta a história de um grupo de adolescentes que estão... Eles são meio malandrinhos, tal, meio assaltantes, meio não assaltantes. E aí um deles é filho de um funcionário que trabalha numa seguradora. Então ele tem acesso a chaves, código de segurança de acesso das casas. E aí eles resolvem entrar numa casa de um idoso cego. E quando eles entram lá, esse idoso não é tão inofensivo assim. Então começa a acontecer alguns ataques, inclusive uma das personagens fica presa na casa com esse idoso cego, só que ele consegue se defender muito bem, e aí fica aquela luta para ela sair daquela casa. Ao mesmo tempo, a gente começa a descobrir coisas estranhas que acontecem por ali. Então aquele idoso ali, ele não é tão inocente assim também. Então é um filme muito legal, te deixa tenso do começo ao fim.
Tem bastante cena, sabe, de ataque físico, de sangue e tudo mais, mas eu acho que o forte realmente do filme é essa tensão o tempo todo, especialmente da protagonista tentando sair daquela casa, sair daquele embrolho todo que ela se envolveu. É bem legal, eu gosto muito. Pra quem gosta de filmes que você fica tenso do começo ao final, esse é seu filme. Não poderia faltar também numa lista de terror os filmes Jogos Mortais. Então eu coloquei aqui nessa categoria de terror psicológico o Jogo Mortal 1, né? O Jogo Mortal, Jogos Mortais 1, que foi lançado em 2004. E pra mim foi um filme muito de vanguarda, sabe? Ele foi um filme que foi divisor de águas. A gente tava vindo numa época em que os filmes de terror tinham uma pegada muito mais de espírito, muito mais sobrenatural. E aí veio James Wan, que um dos diretores que eu mais gosto, um diretor que fez muito destaque no terror. Hoje em dia ele tá indo mais pra blockbuster, mas ele cresceu muito no terror. E Jogos Mortais foi um divisor de águas tanto pro gênero quanto pra carreira do diretor também. É um filme que acho que todo mundo conhece. Eu indico muito o primeiro, o segundo, que eu acho muito bom, e o último que lançou recentemente, que é o Jogos Mortais de Jigsaw. Eu acho que é o número 8. Mas depois dá uma procurada. É o último filme que esse eu acho muito bom também. Eu acho que deu uma relembrada nos filmes anteriores. Acho ainda que os 2 primeiros filmes são muito melhores, mas em comparação ao que estava vindo da franquia, esse é muito bom, porque os demais, entre o 3 e o 7, os filmes deram uma boa caída. Então eu recomendo o primeiro, o segundo e no máximo o 8. E por fim, quero indicar o filme O Cubo, de 1997. É um filme que, será que já virou clássico? Ele é antigo, mas não sei se tanta gente assim conhece. É um filme que tem essa questão do terror psicológico. Ele lembra muito os Jogos Mortais nessa questão das armadilhas e tal. E ele é uma franquia, ele tem mais 2 filmes depois. Inclusive, eu sempre tive muita vontade de fazer um vídeo aqui pro canal relembrando a franquia. Quem sabe aproveitar até o Veda para sair um vídeo assim. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. E é um filme que eu gosto muito. São pessoas que acordam num equipamento, numa construção que parece um quadrado, uma sala completamente quadrada. E aí sempre existe uma escotilha em cada um dos lados desse quadrado. E aí a pessoa pode acessar através dessa escotilha uma outra sala, e a partir dela outras e outras, até que elas descobrem que elas estão num cubo realmente, como se fossem aqueles cubos mágicos. E aí eles têm que decifrar através de uns códigos que tem nessas escotilhas, algumas dicas. Tem que trabalhar em conjunto, né? Porque eles precisam trabalhar juntos para conseguir sair dali e achar a saída, né? Conseguir chegar com segurança para fora dali. Só que no meio tempo eles vão tentando descobrir quem foi que colocou eles ali, por que eles estão ali, se aquilo dali é um experimento, o que é aquilo dali. E você, como espectador, também vai acompanhando junto com eles. Eu gosto muito desse primeiro. Os outros 2 são bons, mas não tanto. Esse primeiro filme eu acho muito bom. Gostei muito e, sem dúvida, entra na minha lista de terror psicológico, porque o tempo todo você fica tenso, o tempo todo você fica calculando as coisas junto com os personagens, parece que você tá dentro da história, é bem bacana. Foi isso, gente. Eu tentei falar bem sucintamente sobre cada uma das obras, porque são 36, né? O vídeo deve ter ficado enorme, mas eu espero que seja uma boa contribuição para você que gosta de terror. De repente, se você não conhecia alguns desses filmes, se não assistiu nenhum ou assistiu todos, mas comenta aqui para mim também, me indique alguma coisa de filme de terror que de repente eu não indiquei aqui, você acha que eu vou gostar, com base aí nos estilos de filmes que eu gosto. Eu vou ficar muito feliz e aí assisto e depois comento para vocês. Então é isso, gente. Até amanhã, porque esse mês de agosto tá tendo Veda, então vídeo todos os dias. Eu ouvi um barulho aqui. Então, um beijo e até a próxima.